Olá, pessoal! Nessa videoaula, vamos falar um pouco sobre estimativas de cargas nas lajes, tá? Então, a estimativa de cargas é dada pela NBR 6120, no qual existe algumas tabelas, né? Com descrições de cargas, tá? Então, são as cargas para o cálculo de estrutura de edificações presente nessa NBR 6120. As cargas, elas podem ser tanto cargas permanentes, né, que são aquelas cargas que vão ficar fixas, né, ou que vão atuar ali nas lajes de forma fixa ou permanente. Ela é constituída de peso próprio da própria laje, o peso da regularização, tá? Peso da regularização tanto superior quanto inferior, peso de enchimento, peso do revestimento, né, ou qual tipo de revestimento será utilizado ali, peso dos elementos construtivos fixos, peso das instalações permanentes e outras. Temos aqui um esquema, né, o que seriam, né, essas cargas, o que consideram essas cargas permanentes, tá? Além de se considerar o peso próprio da laje, no qual vai considerar a espessura dessa laje ou a altura da laje, temos o peso das regularizações, né, ou no caso da regularização superior, é constituído o contrapiso, tá? Que vai considerar a altura da regularização superior. E também temos a regularização, né, inferior, tá? E também o peso de revestimento, no qual vai considerar a espessura desse revestimento, né? Qual o tipo desse material. Se será um porcelanato, será um piso de madeira, se será um piso de pedra. Então, a estimativa de cargas atuantes, né? Como é que se dá o esquema de cálculo? O peso próprio, né? O peso próprio da laje, ela é dada pelo peso do concreto armado, né? Sabemos que a nossa laje é constituída de concreto e aço, tá? Então, para o peso específico do concreto armado, né, temos aqui peso específico dado pela NBR 6118, que indica um valor de 25 kN por metro cúbico. O peso próprio para as lajes com espessura constante é uniformemente distribuído na área da laje. E para 1 metro quadrado de laje pode ser calculado, ou seja, esse peso específico ele é calculado para 1 metro quadrado, ou seja, eu tenho uma laje, né, uma extensão de laje de 1 para 1, né, de 1 metro quadrado, eu vou considerar o que? A espessura dessa laje e o peso específico do material. No caso, a nossa laje ela é constituída de concreto mais aço, né? Então, eu vou considerar o peso específico do concreto armado, que é 25. O contrapiso, que é constituído como a regularização superior, tá? Tem a função de nivelar e diminuir a rugosidade da laje, preparando-a para receber o revestimento do piso final. Recomenda-se adotar a espessura não inferior a 3 centímetros. A argamassa do contrapiso tem comumente um traço de 1:3 em volume, sendo considerado o peso específico da argamassa de contrapiso de 21 kN por metro cúbico, tá? Então, a mesma coisa, como é que a gente calcula o peso da regularização superior, que é o contrapiso? Eu vou considerar o peso específico da argamassa vezes a altura de regularização. É recomendado utilizar, né, uma altura não inferior do que 3 centímetros, tá? Então, eu faço essa multiplicação e encontro o peso da regularização superior, que também é dado por quilonewton, né? Quilonewton por metro quadrado. Se eu falei que a regularização superior ela é dada pelo contrapiso, a regularização inferior é o teto, tá? Então, a argamassa utilizada na regularização inferior, ela é menos rica em cimento, então pode-se considerar o peso específico de 19 kN por metro cúbico, tá?
Então, por ela ter um peso específico menor, ela é considerada como, né, um peso específico para argamassa pobre. De modo geral, este revestimento tem uma pequena espessura, mas recomenda-se adotar espessura não inferior a 2 centímetros, tá? A do contrapiso é não inferior a 3 e do teto, né, que é regularização inferior, não inferior a 2. Então, a mesma coisa, eu vou considerar o peso específico da argamassa pobre, né, vezes a altura dessa regularização. O peso específico ele é dado em kN por metro quadrado. Então, quando for considerar tanto a altura aqui, né, para contrapiso, ou quando for calcular a regularização inferior, né, essa altura ela é dada, né, ou espessura ela é dada em metro. Temos aqui, né, a tabela que está descrita na NBR 6120, que é sobre as cargas atuantes dos materiais, tá? Então, temos o peso específico dado em kN por metro cúbico para os materiais, arenito, basalto, mármore, tijolo, argamassa, temos aqui, ó, argamassa para teto, né, 19, argamassa para contrapiso, 21, temos o peso específico do concreto simples, que é 24 kN por metro cúbico, e do concreto armado é dado por 25 kN por metro cúbico. Temos outros materiais também, né, como de madeira, né, qual o tipo de madeira utilizado em revestimento, né, pinho, angico, né, cada um com seus pesos específicos, de metais, tá, e de materiais diversos. Outro tipo de cargas atuantes, né, sobre a laje são as cargas acidentais ou as cargas variáveis, né, que são cargas de pessoas, de móveis, veículos. Também a tabela está descrita na NBR 6120, tá? Qual o tipo de ocupação, né, que vai ter nessa laje. Cargas para bancos, né, se for escritórios, banheiros, tá? Biblioteca, sala de leitura, né? Então, temos aqui as cargas, né, dadas em kN, tá, por metro quadrado. Temos de casas de máquinas, 7,5, cinema, clubes, corredores com acesso ao público ou sem, cozinhas não residenciais, depósitos, edifícios residenciais, né? Temos carga para dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro de 1,5, dispensa, área de serviço e lavanderia, 2. Escadas com acesso ao público ou sem acesso, escolas, escritórios, né? E aí vai, forros sem acesso a pessoas, hospitais, né, dormitórios, aí vem descritos, né, que se configura a cargas para hospitais, laboratórios, lavanderias, lojas, restaurantes, teatros, terraços. Como nossa aula é continuação das anteriores, estamos trabalhando o mesmo projeto, tá? Então, temos aqui o nosso projeto, só revisando, né, a pavimento térreo e o superior. Verificamos que a nossa planta de forma, né, ficou dessa forma. Temos quantas lajes? 5 lajes, né? Temos uma escada aqui, sendo que a laje 1, né, quem vai ocupar no pavimento superior é um dormitório. Na laje 2, temos um outro dormitório. Na laje 3, temos um banheiro. E na laje 4, temos um corredor aqui de circulação. Então, no nosso projeto, verificando aqui, não vai ter nenhuma parede, né, direto na laje. Todas as paredes aqui estão sobre vigas, tá? Então, se caso tivesse, no caso, por exemplo, uma parede aqui, aí eu ia considerar o peso dessa parede, que está direto em uma laje, mas a gente não tem, no caso aqui, desse projeto. Então, montei uma tabelinha, tá? No qual a gente coloca quantas lajes que a gente tem, de 1 a 5, e vamos calcular o peso próprio. Peso próprio de quem? Da laje. Ele é dado em quem? kN por metro quadrado, tá?
Então, se a nossa laje é formada de concreto armado, verificamos na tabela de cargas que o peso específico do concreto armado é 25 vezes. Qual a espessura da nossa laje? Foi 10 centímetros. Estamos utilizando 0,10 metros, tá? Então, a altura aqui é dada em metro. Eu vou ter no final quanto? 2,5 kN por metro quadrado. Então, prestando atenção nessas unidades, esse peso específico do concreto armado é 25 kN por metro cúbico, né? E 0,10 metros. Então, cortou um metro aqui e ficou kN por metro quadrado, tá? Então, como a laje aqui tudo é concreto armado, então permanece, todas as lajes terão peso próprio de 2,5. O peso da regularização superior, que é o nosso contrapiso, né? O peso específico da argamassa para contrapiso é 21 vezes a altura da regularização. Então, eu vou considerar, né, espessura de 3, porque recomenda-se não utilizar uma espessura inferior, porque 3, né? Então, é o que? 3 centímetros. Então, eu tenho 0,03 metros. Vezes 21, eu tenho 0,63 kN por metro quadrado. O peso específico da regularização inferior, vou considerar o peso específico da argamassa pobre, né? Que aqui é o nosso teto, tá? Da laje, vezes a altura dessa regularização inferior. O que eu tenho? Né? Não pode ser inferior a 2, eu considerei 3 também, tá? Então, 0,03 metros vezes 19, eu tenho 0,63 kN por metro quadrado. Então, coloquei esses valores, tá? Para todas as lajes aqui de regularização inferior e superior. Agora, vamos para o nosso revestimento. Sabemos que a nossa laje 1 e laje 2, ela é constituída de quê? Laje 1 é o dormitório e laje 2 também é um dormitório, tá? No próprio desenho está mostrando que é uma madeira, tá? Um piso de madeira. Então, eu considerei madeira, tá? Como é que se calcula? A madeira, eu falei que a madeira vai ser utilizada, é o angico. Ele tem um peso específico de 10 kN por metro quadrado, com uma espessura de 2 centímetros, tá? Então, eu calculei 10 vezes 0,02, eu tenho 0,2 kN por metro quadrado, tá? Que é o revestimento da laje 1 e laje 2. Então, só corrigindo aqui a nossa unidade, né? O peso específico do angico é dado em 10 kN por metro cúbico, tá? Mesma coisa, aqui vai estar 10 kN por metro cúbico, aqui está 0,02 metro. Cortou M com M, né? Metro com metro, sobrou 0,2 kN por metro quadrado. Só voltando aqui na nossa tabela, né? Presente na NBR 612080, onde aqui está esse peso, né? Peso específico para madeiras, angico, né, no caso, 10 kN por metros cúbicos. Então, aqui, só voltando para a nossa tabelinha de cálculo, tá? O peso específico da madeira ficou em 0,2 kN por metro quadrado, que corresponde à laje 1 e laje 2, que é dormitório. Laje 3, laje 4 e laje 5. A laje 3 é referente a quê? A banheiro. A laje 4 temos uma circulação e a laje 5 temos uma varanda, tá? Então, eu coloquei o piso, né, de porcelanato, tá? Então, o peso específico, né, quando a gente procura a descrição, né, as descrições técnicas, né, do material, a gente encontra lá, né, dependendo das dimensões do porcelanato, aí vem descrito qual é o peso desse porcelanato por metro quadrado, tá? Então, temos aqui 25 kN por metro quadrado, né? 25 kN por metro quadrado é igual a 0,25 kN por metro quadrado, tá? Porque 1 kg é igual a 0,01 kN. Então, eu considerei aqui, né, para essas lajes 0,25, porque o revestimento será um porcelanato. Agora, vamos para as cargas acidentais. A laje 1 e a laje 2, ela é o quarto, né? São dormitórios, tá? Então, vamos na tabelinha onde que está descrita essas cargas acidentais.
Então, na nossa norma, né, 6120, temos aqui a descrição das cargas para edifícios residenciais, dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro. Tá? Então, temos aqui uma carga de 1,5. 1,5 quilonewton por metros quadrados. Então, sabemos que as nossas cargas acidentais a gente estima através da tabela lá presente na norma 6120. Tá? Então, temos carga para banheiro, coloquei 2, né? Circulação 2, varanda 2. Sabendo que lá para os edifícios residenciais as cargas variam de 1,5, né? E 2. Então, assim, onde tem bastante cargas ou pesos ali fixos, né? No caso, banheiro, né? Temos vaso sanitário, pia. Então, considerei 2, circulação 2 e varanda 2. Okay? Então, aqui temos o peso total, né, de cargas, considerando as cargas permanentes, que é constituído com peso próprio, regularização inferior, superior e revestimento, mais a carga acidental, né, para cada laje. Tá? Então, fizemos o somatório, né, por linha, né, ou por laje. Como o nosso projeto não tem carga direto, carga de parede direto na laje, não foi considerado aqui. Então, é isso, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre cargas atuantes em lajes. Até a próxima aula. Tchau, tchau!